Boa tarde. Boa tarde. Como vão? Vamos dar início à parte 2 do primeiro dia do 15º Colóquio, os estudos lexicais em diferentes perspectivas. Eu creio que nós já conhecemos todos os presentes e as presentes aqui da sessão. Vamos apresentar, de modo formal, então, dar as boas-vindas. Estamos, então, nesse primeiro dia do colóquio. E agora, a partir das 14 horas, estamos em 14h10, até 15h40, vamos ficar 15h50, não é? Então, a mesa redonda intitulada Estudos Terminológicos em Diferentes Corpora, uma mesa temática, da qual participa o professor Maurício Babini, do IBILSE Unesp, com o trabalho A Terminologia da Comunicação Empresarial em Língua Italiana, os relatórios de sustentabilidade. A professora Lucimara Alves da Costa, da UNIR, variação na terminologia da economia brasileira e espanhola, padrões conceituais. A professora Márcia de Souza Luz Freitas, que está presencialmente aqui, juntamente com a professora Pamela Teixeira Ribeiro, da Unifiquei, ambas, terminologia e imagem institucional, um estudo sobre os aspectos discursivos na denominação de núcleos de inovação tecnológica, e a professora Beatriz Fernandes Curti Contessoto, da USP, equivalência interlinguística e diacronia no âmbito do direito civil brasileiro e francês. Reflexões sobre suas características principais. Daremos início a essa mesa redonda, cada apresentação contará com 20 minutos, e aí eu vou pedir a licença para que eu possa dar o aviso para vocês, quando for 15 minutos, e depois, finalizando, a gente pede, para que a gente encerre a sessão dentro do tempo. Professora Márcia? O professor Maurício teve um imprevisto, vai chegar um pouquinho atrasado, então a apresentação dele vai ficar por último. E aí a gente, na sequência, então, a primeira passa a ser a Lucimara. Isso, então, apresentando a professora Lucimara Alves da Costa, da UNIR, por gentileza, pode dar início. Então, 14h12, eu vou aqui com o cronômetro. Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos presentes, a professora Ieda, as meninas que estão aí presentes e os outros que estão presentes virtualmente, Estamos todos aqui. Eu vou colocar minha apresentação, aí eu peço só que você me avise, Fernanda, por favor, se estiver aparecendo, tá? Por favor. Aviso sim. Está apresentando? Já está aparecendo? Sim, já está. Okay. Vou fechar o microfone só porque há ruído externo aqui. Tá bom. Bom, deixa eu colocar aqui para contar também. Bom, primeiramente, como eu disse, boa tarde. Meu nome é Lucimara Alves Costa. Eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, como a professora Fernanda já disse. E eu já vou falar um pouco para vocês sobre a variação na terminologia da economia brasileira e espanhola, padrões conceituais. Esse trabalho que eu vou apresentar é um recorte da minha pesquisa de pós-doutorado, que foi desenvolvida aí na Universidade de São Paulo, sob supervisão da professora Ieda Maria Alves. A variação terminológica, ela é um fenômeno comumente discutido e amplamente aceito pelas teorias modernas da terminologia, como a socioterminologia do Goldão de 93, a teoria comunicativa da terminologia da Cabré de 99 e 2003, a teoria sociocognitiva da Temerman de 2000 e a teoria embasada em Marx, da Faber et al., 2006 e 2012. Então, todas as teorias, já amplamente aceitam que a variação é um fenômeno inerente, comunicação terminológica, e ela pode ocorrer em qualquer área de especialidade. Então, na economia não seria diferente, Então, essa variação terminológica, seja ela denominativa ou conceitual, ela tem sido vinculada aos processos dinâmicos de categorização e estruturação do conhecimento especializado e ao caráter situado da cognição, ou seja, a essa construção e ativação de determinados traços conceituais de unidade terminológica em virtude da situação comunicativa e das exigências impostas por elas. Então, dependendo que
da variante a ser utilizada, eu vou citar o que? Diferentes traços cognitivos, né, que vão ser citados em relação às funções comunicativas, essas exigências, por exemplo, né, dos fenômenos sociais, linguísticos e outras interferências. A Temer, 2000, na teoria sociocognitiva da terminologia, ela procura explicar essa dinamicidade dos processos de categorização, né, existentes na comunicação especializada, partindo do pressuposto de que os processos de categorização e construção do conhecimento especializado, eles não são estáticos, né? Ou seja, eles podem variar de acordo com distintos fatores, internos e externos, tanto os fatores que são internos à língua, como os fatores externos, relacionados ao contexto, situações contextuais mesmo. Então, não há uma estaticidade nesse conhecimento, né? Nesses padrões, nessas características expressas pelas variantes. Relacionado à variação terminológica na economia, que é o foco do nosso trabalho, né? Então, nós observamos que o quê? Que definida como a ciência, a economia definida como a ciência que estuda os fenômenos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, com o intuito de promover o bem-estar da comunidade, né? Como define o dicionário Michaelis Online, a economia sempre esteve muito presente no dia a dia da população. Então, mesmo pessoas que não são dessa área, ou seja, né, que não são economistas, a economia é uma ciência muito presente. Nós vimos o que temos acesso a ela desde assistindo aos jornais, quando falam de PIB, de inflação e outras coisas, quando vamos ao supermercado, ou mesmo quando fazemos balanço para viagem, operações de câmbio, entre outras coisas, né? Então, é uma ciência que está sempre presente, embora a gente não tenha muita familiaridade com os termos. Porque, entretanto, embora a gente transite diariamente por essa terminologia, muitos receptores ou leitores que são leigos no assunto, eles têm dificuldades para compreender as informações veiculadas por ela. Então, mesmo quando são termos, né, que são veiculados diariamente, algumas informações conceituais, elas não são facilmente depreendidas. Então, dessa forma, depreender as informações conceituais, suas variantes, seu papel no processo de comunicação e construção do conhecimento especializado. Como não consegue entender todas essas informações conceituais, há como se fosse uma lacuna no processo cognitivo, ou seja, ele não consegue entender todos os conceitos veiculados. Então, nesse sentido, considerando essa dinamicidade da comunicação especializada, essa existência da variação terminológica, no nosso caso a denominativa, né, que nós observamos, ou seja, que são denominações diferentes para o mesmo conceito ou conceitos similares, considerando, né, que eu posso apresentar traços distintivos de uma mesma unidade terminológica. Então, nesse sentido, neste trabalho nós tivemos por objetivo analisar as variantes denominativas da terminologia da economia brasileira e espanhola, com o intuito de destacar de forma comparativa os padrões conceituais estabelecidos por essas variantes terminológicas nos dois corpos analisados. E dessa forma, verificar como essas informações elas podem interferir cognitivamente na construção do conhecimento especializado a respeito dessa ciência. Então, essa pesquisa, a modo de contextualização, como eu disse, ela é um recorte da minha pesquisa de pós-doutorado, e para a realização dela, nós construímos dois corpora, né? Um corpora de texto de notícias retiradas do jornal Valor Econômico, né? O Jornal da Economia do Brasil, e o jornal Expansión, que é na Espanha, né? Uma parte do corpora já tinha sido aproveitado por um projeto desenvolvido anteriormente pela professora Ieda Maria Alves, juntamente com a professora da Universidade de Vigo e outros professores da Universidade, né, do Brasil. E nesse projeto, a gente analisava aqui as variantes denominativas, tanto do corpus em português, quanto do corpus espanhol, estabelecendo a comparação. Então, analisávamos vários aspectos, desde composição, né, padrão de formação, informações semânticas, padrões conceituais, entre outros, né? Então, hoje eu vou apresentar uma parte, um recorte desse trabalho todo. Para construção, para análise dessa fundamentação dos padrões conceituais e a relação entre termos,
nós nos baseamos nos padrões de especificação conceitual e nas relações entre termos criados por Kageura 2002. Kageura 2002, para analisar a transformação dos termos da ciência e da informação, né, com o intuito de criar um dicionário de documentação, ele distingue 25 relações intratermo, né, que são as relações que os termos estabelecem entre si. Então, o objetivo dessa classificação do Kageura é analisar o quê? O que diz a própria denominação, a relação que tem entre os termos, né? E 20 padrões de especificação conceitual, que se agrupam em 6 pontos de vista. Essa classificação do Kageura também está baseada na teoria de Las Puertas, da Cabré de 93, que o que destaca? Que dependendo da porta com que você adentra, você pode ter uma visão diferente do mesmo objeto. Então, por exemplo, se eu analiso um determinado objeto pelo ponto de vista linguístico, eu vou ter um ponto de vista, né? Se eu analiso do ponto de vista funcional, ou seja, da função que ele desempenha, eu tenho outro ponto de vista, eu tenho outra compreensão. Então, são pontos de vista, ou seja, cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? E essas relações intratermos são o quê? As relações que os termos se estabelecem entre si. Por exemplo, a função, o papel, a natureza, né? E ele fez essa classificação no intuito de padronizar, de certa forma, e compreender essas relações intratermos mesmo, o que a própria denominação diz, né? E os 6 pontos de vista que ele elenca são o ponto de vista da igualdade, ou seja, há um padrão de igualdade entre um termo e outro, né, quando ele analisava as variantes. Do ponto de vista da função, que seria o quê? O ponto de vista funcional, a função que ele desempenha. E desse ponto de vista funcional, eu tenho várias relações intratermos, né, que eu posso ter o papel desempenhado, a função, entre outras partes. A relação parte todo, como se fosse a constituição. Um é parte do todo, né? Então, assim, como elementos que estão na relação de dependência ou de relação com outros elementos, outras variantes. O ponto de vista dos atributos internos, ou seja, as características que a própria variante traz, né, internamente. Ponto de vista relacional externo, que, ou seja, a relação que ele estabelece com o mundo exterior, ou seja, a relação dessa variante considerando o contexto, né? Mas, assim, parte do contexto relacionado ao que diz a própria variante. E outros, que ele coloca alguns padrões de identificação, que são aqueles que não se encaixam, que tem poucas, né, que tem algumas nuances significativas distintas das que ele apresenta antes. E claro que esse padrão de conceituação do Kageura, ele não é estático, né? Então, assim, ele fez para a ciência da informação, mas a professora Isabela Fernandes Silva, ela usou a mesma classificação para analisar os termos da pesca, depois nós utilizamos para analisar os termos da lexicografia, depois da gastronomia, então, assim, você pode adaptando de acordo com o objeto, né? Então, assim, como exemplos de padrões conceituais, primeiro eu vou apresentar um modelo de como foi feita, né, essa análise. Então, eu trago para vocês um exemplo de padrões conceituais da terminologia da economia no Brasil. Aqui eu tenho, por exemplo, as relações intratermos entre agência bancária e banco, que são consideradas como variantes, né? Então, assim, a agência bancária ela é concebida do ponto de vista da igualdade e eu tenho a relação intratermo de justaposição, ou seja, agência bancária só é um termo da economia se ela estiver justaposta. Porque se eu colocasse só a agência poderia ser agência de turismo, agência de transporte, entre outras, não seriam, né? Então, por isso elas têm essa relação de justaposição. Banco, eu já tenho um ponto de vista relacional externo, porque a forma como ele é concebido em relação ao meio exterior. Ele é considerado na relação intratermo de lugar. Por exemplo, o banco como prédio, como edifício, né? Caderneta de poupança é a mesma coisa da agência bancária. Se eu coloco só caderneta, posso ter caderneta de vacinação, caderneta de anotações, né? Ela só vai ser um termo de economia se ela estiver justaposta como caderneta de poupança. Então, a relação de igualdade aqui não é um termo que, né, é superior a outro. E eu tenho um ponto de vista funcional, que é a função que ele desempenha. Nesse caso, a poupança é a função dos elementos complementares, relação de produto, ou seja, um produto
dentro desse banco, né? Então, eu vou abrir uma caderneta, é uma poupança, então é como se fosse a relação do produto. Então, assim, nós observamos o quê? Vocês podem observar, né? Se levarmos em conta o contexto de uso, se você observar, nós diríamos que a agência bancária, assim como o banco, os dois especificam a relação de lugar. Mas esse não é o ponto de vista destacado quando analisamos as unidades terminológicas pelo que diz a própria denominação e a relação que os termos mantêm entre si, como é o caso da classificação apontada por Kageura, porque foi o que eu destaquei anteriormente, né? Ele analisa do ponto de vista das relações intratermo, que diz a própria denominação, não em relação ao contexto. Então, por isso que analisam os traços conceituais ou distintivos da própria variação, da própria variante. Em relação aos... nós temos, por exemplo, agora o exemplo de padrões conceituais da terminologia da economia na Espanha. Aqui nós temos o carreiro eletrônico e carreiro automático. Os dois, as variantes aqui, se vocês veem, elas estão especificando o mesmo padrão de conceituação, que seria a igualdade, e a mesma relação, a relação de justaposição. Porque os dois, na verdade, são assim como, né, a caderneta de poupança, carreiro eletrônico, eles têm que ocorrer para que eles sejam termos da economia. E aqui nós temos inversor e inversionista, que eles também, os dois são, né, as variantes, são concebidas do ponto de vista funcional, e elas têm um padrão de especificação, que é a especificação do papel, ou seja, da função, e a relação entre termos de papel desempenhado, a função, ou seja, o papel que desempenha a variante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, sob o ponto de vista funcional, temos nas variantes selecionadas o corpus em espanhol, temos que destacar em seu padrão conceitual a especificação do papel e a relação entre termos de papel desempenhada, ou seja, o que faz, executa. Como exemplo, as unidades inversor e inversionista, né, em espanhol. Temos aqui outro exemplo em que o termo principal e as variantes, como aconteceu, né, com carreiro eletrônico e carreiro automático, em que o termo principal e as variantes representam o mesmo padrão de especificação conceitual e a mesma relação intratermo. Tanto inversor quanto inversionista são pessoas físicas ou jurídicas que aplicam, né, ou investem seu dinheiro na compra de ações e títulos no mercado financeiro. Aqui eu trouxe um exemplo de duas termos, né, variantes nos duas, para mostrar para vocês que mesmo são termos similares, né, carreiro e o banco, né, o carreiro eletrônico, entre outros, assim, que era o caixa automático, para mostrar o quê? Que no Brasil nós vimos que temos a maior variabilidade, assim, a diferença entre o termo principal e a variante, né, que elas têm menos caráter sinonímico do que ocorre com os termos em espanhol. Por isso que elas variam muito do padrão de conceituação e das relações entre termos, que elas são diferentes das apresentadas na economia espanhola. Então, assim, como resultados, eu tinha considerado 15 minutos. Analisando o quadro comparativo entre os padrões de especificações conceituais e as relações intratermos entre as variantes das duas línguas, nós verificamos o quê? Que, embora se apresente sobre os mesmos pontos de vista, ou seja, nós temos 6 pontos de vista, muitas das relações intratermos, elas diferem entre as duas terminologias. Então, assim, nós destacamos que algumas relações, elas foram encontradas nos termos em português, mas não nos termos em espanhol, né? E assim, nós tivemos uma maior variabilidade de relações intratermo nos termos em português do que os espanhóis, porque nós tivemos que estabelecer mais relações entre as variantes, porque a relação entre o conceito principal, né, e entre o tema principal e a variante, ela tinha menos variabilidade nos termos espanhóis do que nos brasileiros. E quanto ao padrão composicional, embora apresente padrões de informação distintos, há uma menor alternância, né, diferença entre as variantes espanholas em relação aos termos principais, e o mesmo não se observa nas variantes brasileiras. Nós observamos também que mesmo no padrão de formação, por exemplo, adjetivos, substantivo, adjetivo, há uma maior, né, similaridade entre os termos principais das variantes em espanhol do que no Brasil. E em relação aos padrões conceituais e as relações intratermos,
nós verificamos uma maior similaridade entre os termos cesarianas e não estírios espanholas, atribuindo-lhes maior valor de proximidade sinonímica, como em activa corrente e activo circulante, por exemplo, né? Então, assim, o que nós observamos é exatamente esse caráter. E, entre outras coisas, a gente pode entender que, no caso das variantes espanholas, a terminologia na Espanha, ela está muito mais consolidada que no Brasil, no sentido, né, que tem maiores estudos, né, a terminologia mesmo, né, as empresas, né, tem um maior alcance que no Brasil, embora já tenha aumentado muito esse número nesse alcance, né, principalmente algumas universidades têm trabalhado bastante com relação com terminologia, mas não tanto nesse padrão de empresas, né, o que ainda falta muito no Brasil. Nós observamos também uma relação maior entre esses termos, né, o que comprova que parece como se tivesse mais solidificada mesmo. É o que pode comprovar um pouco dessa maior similaridade, que podemos atribuir como um caráter mais sinonímico que não ocorre no Brasil. Bom, eu acho que era isso. Aqui eu tenho algumas das referências utilizadas. E muito obrigada. Deixa eu fechar aqui. Obrigada, professora Lucimara. Calculei o tempinho, viu, Fernanda? Nossa, perfeito. Vou tentar parar aqui. Obrigada, desculpem aí essa função, né, meio desagradável de ter que controlar o tempo, mas... Eu calculei aqui, mas eu não... Calculou bem, 15 minutos. Só que a gente está dando 20, né, então até passou um pouquinho. Então, a professora Márcia de Souza Luz Freitas e a professora Pamela Teixeira Ribeiro, com sua apresentação, né, a professora Márcia está aqui com a gente, né, de modo presencial, então, às vezes a câmera, ela né, tem algum problema, mas estamos aqui, então, professora Márcia, por favor, 15 minutos, eu aviso quando for faltar 5, tá bom? Tá? Boa tarde a todos. Vou carregar aqui a minha apresentação. Eu estava cheio, mas onde que está a minha? Está na máquina cheia, daí está na área de trabalho. Está na área de trabalho. Seleciona. Está apresentando? Agora vai na área de trabalho. Ela foi de boa. Obrigada. Bom, meu trabalho se intitula Terminologia e Imagem Institucional, um estudo sobre os aspectos discursivos na denominação de núcleos de inovação tecnológica. Às vezes acontece de a gente passar os slides e eles não rodarem. Se isso acontecer, por favor, me avisem. Este trabalho é desenvolvido por mim e pela professora Pamela, que no momento não está presente. E ele é resultante de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal de Itajubá. Essa pesquisa se intitula Estudo da Terminologia do Discurso da Inovação Tecnológica, e ela é motivada pela própria situação da universidade. Eu já falei isso em outras apresentações. A universidade em que eu atuo, a Universidade Federal de Itajubá, é uma das menores universidades do país, e ela surgiu em decorrência de uma ampliação de uma escola federal de engenharia.
e por isso ela tem um foco até hoje nas engenharias, né? E ela está localizada numa região do sul de Minas, em que nós temos ali não só os cursos de engenharia de Itajubá, mas também cursos de engenharia na cidade vizinha, Santa Rita do Sapucaí, que tem o epíteto de Vale da Eletrônica, né? Então, é uma cidade em que há muitas empresas relacionadas a tecnologias, né? Empresas de alta tecnologia, e, em virtude disso, existe um discurso na região que é vista como uma rota tecnológica, né? E muitas expressões, né, como Vale da Eletrônica, rota tecnológica, são expressões comuns na região, não só no discurso de professores ou de empresários, mas, inclusive, da população como um todo, nos aspectos econômicos, sociais, políticos. Por isso, eu enfatizo que, em vez de a gente falar só inovação tecnológica, a gente está sempre usando o discurso da inovação tecnológica, porque, na verdade, a gente, nessa pesquisa, se propõe a fazer uma construção discursiva, né, do uso desses termos. O objetivo deste trabalho de hoje é analisar a formação de algumas das unidades lexicais especializadas encontradas no nosso corpus, o corpus estabelecido, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, e como já se adianta um pouco no título, né, nós vamos trabalhar com as ULI que estão relacionadas à denominação dos núcleos de inovação tecnológica das instituições científicas, né, que se propõem a organizar, né, em um determinado espaço, um determinado locus, em que há uma obrigatoriedade do registro e do desenvolvimento dessas atividades de inovação tecnológica. Eu ainda quero falar desse projeto. Esse projeto já está desde 2022, então já é o segundo ano dele, né? Em 2022, nós tivemos 3 bolsistas de iniciação científica no projeto, e neste ano nós conseguimos 2 bolsistas, né? Então é uma equipe um pouquinho maior do que apenas eu e Pamela, né? E nós trabalhamos aí uma série de atividades com esses bolsistas para que a gente pudesse estabelecer, né, os termos que vão compor o glossário que a gente se propôs a elaboração com relação aos termos do discurso da inovação tecnológica. A nossa fundamentação teórica está baseada principalmente em aspectos da socioterminologia, porque estamos trabalhando com questões sociais e culturais, né? O nosso interesse é também na face interlocutiva de como é que essa questão da criação de núcleos é vista pela população como um todo, né? Não só os professores, pesquisadores da instituição. Logicamente, por estarmos preocupados com esses aspectos discursivos, né, embasamos aí na teoria comunicativa da terminologia de Cabret, numa visão marcadamente léxico-textual. Nós analisamos os termos dentro dos textos em que eles são produzidos, né, e numa preocupação de verificar como eles são empregados nas situações comunicativas, né. Como nós observamos que há nesse campo, né, a variação terminológica, nós também aí usamos textos, né, embasados aí em Freixo e Kostner para que a gente possa discutir essas questões voltadas à variação terminológica. E como é uma área em que estamos observando a ocorrência de muitas formações sintagmáticas, né, nós também aí nos apropriamos de algumas considerações da professora Ieda, que está aqui, que é a organizadora do colóquio, no que ela fala sobre as formações sintagmáticas em terminologia. A nossa metodologia consistiu na construção de um corpus, né, por meio do programa Bootcat. Nós selecionamos 45 textos midiáticos e 70 textos de páginas institucionais de universidades brasileiras coletados entre 2021 e 2022. Né? Os textos midiáticos são textos jornalísticos. Nós não privilegiamos especificamente algum veículo,
Todos os que apareceram a partir das palavras que nós nos propusemos, nós criamos 3 categorias de palavras, e cada categoria, então, tinha lá os termos que o Bootcat chama de sementes, né? As nossas palavras-chave, e o cruzamento dessas palavras-chave nos permitiu aí a coleta desses textos, né? Então, tinha que haver ali pelo menos um termo de cada categoria, para que a gente pudesse selecionar esses textos. No entanto, quando a gente selecionou esses textos, obviamente, por serem textos midiáticos, não houve ali a captura de links de páginas institucionais de universidades brasileiras. E em virtude de, até o que está aí no final da página, né, a Lei 10.973, de 2004, nós precisávamos também desse corpus. Por meio do Bootcat, nós não conseguimos capturar diretamente esses links, nem utilizando outros recortes, como, por exemplo, páginas que tivessem ali o edu, né, edu.br. Então, o que nós fizemos foi fazer o levantamento dos links das universidades que dirigiam para o seu núcleo, e, a partir dali, nós jogamos os links no Bootcat e capturamos os textos, né? Precisamos também dos textos relacionados a essa legislação. Então, inserimos 3 textos, essa Lei de Inovação Tecnológica e mais 2 decretos decorrentes dela. Todos esses documentos coletados foram submetidos a processamento pessoal por meio do ENTCONC, né? Quase todo mundo da área de terminologia já conhece esse software, né? A gente tem usado por ser um software gratuito, né? E para esse trabalho, então, inicial, nós coletamos 57 ULI, e nesse trabalho, nessa apresentação específica de hoje, nós selecionamos aquelas que nomeiam os núcleos de inovação tecnológica das universidades. Quando eu falo que universidades brasileiras, é bom a gente falar que universidades, eu não coloquei no slide, mas universidades públicas, porque são elas que praticamente são responsáveis pela pesquisa no Brasil. Se a gente fosse estender para as instituições privadas, nós teríamos que ficar atentos a essa questão, quais delas que desenvolvem pesquisa, quais que não, para que não comprometesse o nosso corpus. As nomeações desses núcleos, elas partem de uma mesma base que é descrita na Lei da Inovação Tecnológica, que é essa Lei 10.973, né? E aqui eu trouxe alguns fragmentos dessa lei, tá? Então, a gente vê ali que no artigo 2º da lei, nós temos ali uma definição, que a própria lei traz a definição de vários termos, e o 6º termo definido é Núcleo de Inovação Tecnológica, com a sigla já indicada aí, NIT, né? E é definido como a estrutura instituída por uma ou mais ICTs, aí eu vou falar daqui a pouco, porque o recorte logo abaixo fala que é uma ICT, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e, por competências mínimas, as atribuições previstas nessa lei. Aqui é importante a gente ver, então, que o núcleo de inovação tecnológica dentro de uma universidade está realmente preocupado, ou pelo menos, né, precisa trabalhar com a gestão da política institucional de inovação da instituição. O item 5 desse artigo 2º, né, define o que é uma ICT, uma instituição científica, tecnológica e de inovação. Órgão ou entidade de administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e fórum no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. Por essa definição, nós concluímos, né, que as universidades que trabalham com pesquisa são consideradas pela lei como instituição científica e tecnológica de inovação, as ICTs. E as ICTs precisam instituir aí, né, na sua organização, o NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica. Ao fazer o levantamento dos termos, né, dessa forma, nós encontramos, então,
as ocorrências de Núcleo de Inovação Tecnológica, com a sigla NIT. Encontramos também as definições Centro de Inovação Tecnológica, que apareceu com a sigla CITEC, Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, NIT, só que com um acréscimo do E de empreendedorismo aí. Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, que também vamos pronunciar como NIT, mas com 2 T's no final. Núcleo de Informação em Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade, NICTS. Aqui a gente já começa achando algumas coisas engraçadas, né? Porque, por mais que tenha aí, por exemplo, Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, e o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia com siglas diferentes, na fala, né, na pronúncia, a gente acaba falando como NIT, as três denominações, né? Nesse slide eu coloquei Centro de Inovação Tecnológica logo abaixo de núcleo, porque, inclusive, foi um trabalho que a gente apresentou um pouco mais abrangente dessa questão no GEL, e nós vimos que núcleo e centro estão sendo utilizados como sinônimos, né? Inclusive, no WISE mesmo, se a gente vai lá procurar a palavra núcleo, vai dizer que é um centro. Se vai procurar centro, vai dizer que é um núcleo. Então, fica sendo como se fosse, né, aparentemente aí, variações mesmo, né? Então, uma outra forma de dizer a mesma coisa. Bom, nós tivemos 28 ocorrências com o vocábulo base núcleo, né? Dentre essas 28, 21 correspondem a essa denominação, Núcleo de Inovação Tecnológica, o que se justifica por ser o termo empregado na legislação correspondente. Então, se a legislação já diz que o nome é esse, a maior parte das instituições vai utilizar este nome, né? É importante a gente observar aqui que, então, é uma simples, digamos assim, transposição. Fala isso na lei e a instituição vai seguir a lei e vai instituir o seu núcleo daquela forma. Encontramos, né, o elemento base sendo substituído por centro, né? São 6 ocorrências com o vocábulo base centro, né? E encontramos as variações nos elementos periféricos, tal qual mostrado no slide anterior, né? São variações cujos elementos se diferem pelo acréscimo de modificadores, adquirindo nuances das especificidades de cada instituição. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. Por exemplo, na Unifei, né, a universidade onde eu trabalho, nós temos o Núcleo de Inovação Tecnológica e temos um Centro de Empreendedorismo Universitário. Então, temos 2 órgãos dentro da instituição, um que vai falar de inovação tecnológica e outro que vai tratar de empreendedorismo. E aqui a gente viu que tem instituições que vão fazer as 2 coisas no mesmo espaço, né? Por isso, nós entendemos isso como cada instituição tentando demonstrar a sua própria forma de organização, dando ali essas especificidades para esses termos, né? Em que a gente vê aqui, por exemplo, esse último aqui, né? Núcleo de Informação em Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade. Então, a gente tem aqui bastante elementos periféricos que vão categorizar o que é que se entende aqui por informação, né? Já caminhando para o final, estou no tempo. Essa última observação nossa em decorrência desses acréscimos que a gente vê que vai tornando a formação sintagmática cada vez maior, né? Nós entendemos isso como uma espécie de demarcação da instituição, né? Buscando a sua identidade, então, o seu locus identitário, e uma forma de valorizar a sua imagem institucional. Por exemplo, a própria Unifei, ao separar ou desmembrar o Núcleo de Inovação Tecnológica e o Centro de Empreendedorismo, é porque durante algum tempo, na própria história da universidade, o empreendedorismo foi, digamos assim, um dos carros-chefe da propaganda institucional. Então, não podia ficar junto, tinha que ficar separado para manter essa ideia de autonomia, do status que isso traz. Mas nós vimos também que essa aproximação da instituição com as características empresariais e mercadológicas por meio dessa busca de identidade e imagem institucional, porque isso normalmente é ligado à questão do marketing empresarial, né? Então, a gente também percebeu que essa aproximação
ela, de certo modo, contribui para que esse aspecto de imagem institucional muito valorizado no mundo do trabalho, no mundo mercadológico, acaba deixando a ciência num lugar abaixo da questão mercadológica, das questões empresariais. Então, nós entendemos que essa organização dos núcleos, muitas vezes, acaba deixando as características da cientificidade, da academicidade em segundo plano, né? O que merece uma investigação mais aprofundada, porque a gente tem que, pelo menos, né, nós defendemos a ideia da universidade como um locus de educação, né, e de ciência, de produção de ciência. E quando a gente vê aqui nesses nomes, nessas denominações, inovação tecnológica, essa foi a única formação, essa última, né, que vai falar em ciência. Todas as outras estão preocupadas apenas com tecnologia. E a gente percebe que são coisas distintas, até porque a gente sempre fala ciência e tecnologia, né? Então, nós entendemos que isso pode, a longo prazo, né, transformar aí as universidades em organizações empresariais, inclusive com vistas a lucro, e não propriamente um lugar de se fazer ciência, né? E muito disso em relação a como se vê hoje a educação superior, no século XXI, em relação ao desenvolvimento econômico. Bem, é isso, aqui as minhas referências, algumas delas. E vamos finalizar. Agradeço a todos, lembrei de falar. Agradeço a todos pela presença. Vem cá, vem cá. Então, agradeço a todos pela presença, pela audiência. Muito obrigada. Então, boa tarde novamente. Daremos continuidade agora ao trabalho da professora Beatriz Fernandes, Curti Contessoto. A professora está com a palavra. Boa tarde a todos, vocês me ouvem, né? Estão vendo os slides também? Sim. Tudo certo? Agora está em tela cheia, certinho. Certinho, deixa eu ver só se eu consigo. Ai, Jesus, peraí. Aí, foi? Tá certo, né? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a professora Ieda pelo convite, né? Eu e a professora Ieda estamos trabalhando juntas, já tem quase 4 anos, né, professora? É uma honra trabalhar com a senhora e com as meninas também. E hoje a minha fala, intitulada Equivalência Interlinguística e Diacronia no âmbito do direito civil brasileiro e francês, reflexões sobre suas características principais, traz um recorte dos resultados que eu venho alcançando ao longo do desenvolvimento do meu pós-doutorado, que recebe financiamento da FAPESP. E, então, para começar, porque, enfim, estudar a variação diacrônica das equivalências terminológicas, né? Eu trabalho com a terminologia jurídica há mais de 10 anos já, e depois que eu decidi estudar a evolução dessa terminologia, eu comecei a pensar nessas questões que vocês estão vendo aí. A equivalência terminológica, ela muda ao longo do tempo? Se sim, quais são as características dessa mudança? Seria possível encontrar diferentes equivalentes em uma língua-alvo para o mesmo termo na língua de origem, se concebermos a equivalência terminológica de um ponto de vista diacrônico? Eu sei que essas são perguntas bastante gerais, e por isso eu decidi estudar a terminologia de um campo bastante específico do direito civil francês brasileiro. E o meu trabalho hoje, ele se concentra principalmente nos termos relacionados ao divórcio, à separação, aos regimes de bens, às uniões oficiais, desde a época em que o casamento civil foi instituído na França, em 1791, e no Brasil, em 1890, até os dias atuais. O meu principal interesse é defender a relevância da abordagem diacrônica para tradutores, especialmente para tradutores juramentados, no caso, que às vezes traduzem documentos antigos, como certidões de casamento, por exemplo, em que a diacronia desempenha um papel fundamental. Bom, antes de mostrar os dados, eu gostaria de ressaltar que
A gente sabe que a diacronia ela é explorada por várias teorias terminológicas, e essas teorias incluem a socioterminologia, a TCT, a teoria sociocognitiva, e é verdade que o aspecto diacrônico, ele encontra um lugar nessas abordagens, e esse lugar ele é muito particular, porque cada uma dessas perspectivas teóricas considera a diacronia de acordo com fundamentos diferentes, mas não é meu objetivo hoje apresentar essas diferenças a vocês. O que me interessa é destacar a terminologia diacrônica, na verdade, que não é uma teoria per se, mas uma abordagem que vem sendo desenvolvida a partir de várias perspectivas em terminologia. De um modo geral, podemos dizer que a terminologia diacrônica se preocupa com as transformações conceituais e lexicais presentes no discurso especializado ao longo dos anos, além de outros fenômenos, obviamente. A terminologia diacrônica se concentra, portanto, no aspecto evolutivo dos termos e dos conceitos em diacronia curta ou longa, e é justamente essa abordagem que eu escolhi para desenvolver o meu trabalho. Tá bom? Bom, agora sobre equivalência em terminologia. Quando eu penso em equivalência terminológica, eu penso diretamente em uma de suas características que, de um ponto de vista sincrônico, aparece na maioria dos trabalhos terminológicos desenvolvidos até hoje. A complexidade da equivalência terminológica, graças à qual ela pode ser concebida a partir de diferentes perspectivas. Essa complexidade se deve especialmente à estruturação da realidade de uma linguagem especializada que pode não ser coincidente em diferentes línguas. E no caso do direito, mais especificamente, preciso assumir que os conceitos jurídicos eles estão ligados a um sistema conceitualmente único em uma sociedade. Consequentemente, não há correlação real em outra sociedade. Antes de avançar, há dois pontos importantes que eu gostaria de enfatizar. Em geral, a equivalência terminológica é concebida sincronicamente por trabalhos desenvolvidos em terminologia bilíngue e multilíngue. E no meu trabalho, equivalência não significa a mesma coisa que tradução ou proposta de tradução. Tá? Eu faço uma distinção. Bom, como não há muita discussão na terminologia sobre equivalência do ponto de vista diacrônico, e como, em geral, as equivalências são concebidas de acordo com diferentes graus, eu escolhi a proposta do Dubuc, cujo diagrama vocês podem ver nesse slide. Para esse autor, as equivalências são estabelecidas de acordo com 3 critérios, né? O conceito, que pode ser idêntico ou semelhante, o uso e o nível sociolinguístico. Então, se 2 termos, A e B, de 2 idiomas diferentes, forem correspondentes do ponto de vista desses 3 critérios, desde que os seus conceitos sejam idênticos, eles serão classificados como equivalentes totais. Se houver pelo menos um critério, ou no máximo 2 critérios em comum, eles são equivalentes parciais, ou correspondentes, né? Podemos chamar assim também. Se não houver critérios em comum entre eles, não há equivalência. Todos esses critérios, eles se referem a aspectos linguísticos dos termos, e esses aspectos são dinâmicos, então, eles podem variar ao longo do tempo. Portanto, para explorar adequadamente a diacronia nesse contexto, precisamos primeiro identificar as mudanças desses aspectos, especialmente os semânticos, né, conceituais, ao longo dos anos. Para que isso seja possível, precisamos identificar os diferentes estados semânticos dos termos, bem como suas transformações lexicais, suas transformações denominativas. Para verificar as mudanças de uso, precisamos ver se os termos em questão continuam a ser usados no mesmo discurso, por exemplo, na mesma área de especialidade, com o passar do tempo, e também precisamos verificar se o estatuto desses termos ele muda ou não no campo em estudo, dentre outras questões. Para poder atingir o objetivo do meu trabalho, eu dividi os meus corpos em 4 grupos, em cada idioma, né, português, brasileiro e francês. O primeiro grupo traz os corpora de legislação, denominados LF Corpus e LB Corpus, que consistem, respectivamente, em 46 e 30 documentos legais, textos legislativos, que regulamentam essas questões relacionadas ao casamento, divórcio, separação, regimes matrimoniais, desde que o casamento civil foi instituído na França e no Brasil. Foi a partir desses corpora que eu identifiquei a terminologia relacionada aos temas que eu falei logo no início. O segundo grupo é representado por um corpus de certidões de casamento, francesas e brasileiras, cuja última data de emissão é 2015. Os termos que eu também encontrei nesses documentos foram analisados também. O terceiro grupo traz dicionários jurídicos, bases terminológicas, em termos jurídicos, né, nos 2 idiomas, e também incluir nas análises os termos encontrados nessas obras. E, finalmente, o quarto grupo, que é formado pelos corpora de apoio, francês e brasileiro,
que compreendem uma bibliografia especializada em direito francês e brasileiro, na história da França e do Brasil, na história do direito também desses dois países, que me ajudou muito a entender melhor os conceitos jurídicos estudados, bem como o contexto histórico, social, político da França e do Brasil naquele período. Os termos que eu encontrei nesse corpus eu não considerei nas análises, tá bom? Por isso que tem esse asterisco aí. Com relação às etapas de pesquisa, é um resumo mesmo, né? Então, para identificar os mais de 120 termos relacionados aos temas que eu falei, divórcio, separação, regimes, casamentos, enfim, eu usei o programa EndConc. Nesse programa, eu identifiquei concordâncias de diversas unidades, como divórcio, desquite, separação, dentre outras, fazendo uma relação entre essas ocorrências e as datas dos textos legislativos, dos corpora de legislação, e verificando os textos também legislativos que foram revogados com o passar do tempo para encontrar possíveis obsolescências terminológicas. Eu analisei a evolução desses termos, identificando suas mudanças semânticas e lexicais em cada idioma separadamente, busquei os equivalentes em francês e em português a partir de uma perspectiva diacrônica, analisando os conceitos denominados por esses termos em diferentes momentos da história do direito, e estudei as questões socioculturais, históricas e ideológicas, enfim, relacionadas a essa terminologia. Não dá tempo de mostrar todos os dados, mas eu decidi mostrar pelo menos um pouco para vocês terem uma ideia. Então, os próximos slides, eles vão mostrar o sistema conceitual que eu criei para organizar as relações conceituais entre os termos que denominam tipos de divórcio em português brasileiro e francês. Então, aqui vocês podem ver os períodos, né, mostrados, né, indicados aqui pelos números, e que representam os estados semânticos do termo genérico divórcio, nesse caso em português. Em seguida, vocês podem ver os termos específicos, né, na ordem direitinho, relacionado a cada período. Não dá tempo de explicar cada termo, cada conceito mais detalhadamente, mas o que eu gostaria de salientar é que o formato das árvores conceituais, a gente tem 3 aqui, né, 1, 2 e 3, esse formato ele muda com o passar do tempo. E com relação a essa imagem específica também, eu gostaria de dizer que o primeiro estado semântico do termo divórcio na legislação brasileira se refere ao mesmo conceito de separação, e não de divórcio como a gente conhece hoje. É por isso que eu deixei esse quadrinho em vermelho, e eu vou retomar essa informação já, dando um outro exemplo, tá? As próximas imagens, elas mostram os diferentes estados semânticos do termo divórcio em francês, também indicado pelos números, né? Houve até mesmo um período em que o divórcio desapareceu da legislação francesa, ele foi proibido nessa época aqui, entre 1816 e 1884. Daí a gente continua, 4, 5, 6 e 7, igual, basicamente só houve mudanças conceituais. E, finalmente, os últimos estados semânticos do termo divórcio. E fica claro que houve uma evolução dessa terminologia nesse contexto, especialmente porque diferentes tipos de divórcio foram criados ao longo do tempo. E aí agora eu retomo as perguntas que eu fiz no início da minha apresentação. A primeira pergunta que eu fiz foi se as equivalências terminológicas poderiam mudar com o passar dos anos, e meu estudo mostrou que sim, pois esse tipo de relação também é dinâmico, né? Então, em relação a as suas características, que é o tema da segunda pergunta, eu observei que, de forma geral, elas podem ser classificadas em 2. O primeiro tipo de mudança diz respeito à variação na relação de equivalência entre 2 termos ao longo do tempo. Então, as minhas análises mostram que há diferentes graus de equivalência quando comparamos termos de acordo com 3 referências temporais diferentes. Então, se a gente compara estados semânticos em um mesmo período no passado, estados semânticos no passado e no presente, passado, presente, e estados semânticos atuais, presente, presente. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. O exemplo que eu trouxe, que mostra essa característica, pode ser ilustrado pelos termos divórcio pour cause déterminée, que vocês veem aí, e o termo divórcio por faute, que vocês vão ver no próximo, e divórcio litigioso em português, que ainda não aparece. Então, como vocês veem nessa primeira parte da tabela 1, foi possível encontrar 2 graus de equivalência, né? O primeiro, a ausência de equivalência, porque o divórcio, como a gente conhece hoje, só surgiu na legislação brasileira em 1977, então a gente não tinha, por isso o símbolo do vazio. E uma equivalência parcial se a gente comparar os dados em francês mais antigos com o que a gente tem hoje em dia, né? O passado e presente. E a continuação da tabela, a gente encontra agora outras relações de equivalência, relação parcial entre o termo divórcio por faute, que substitui o termo divórcio por cause déterminée, com o termo divórcio litigioso, que até os dias de hoje mantém uma relação de equivalência parcial.
Tá? A segunda característica da equivalência terminológica do ponto de vista diacrônico, ela está ligada às transformações semânticas lexicais dos termos estudados. Essas transformações, elas podem mudar completamente o conceito dos termos, levando assim a modificações ou a ausência de modificações em suas expressões. E isso pode levar a outra diferença em relação à equivalência, não apenas em termos de estabelecimento de grau de equivalência, como eu mostrei, mas também em termos de uma mudança completa do referente terminológico considerado como equivalente interlinguístico de um termo. Esse é o caso, por exemplo, do termo divórcio no português brasileiro. Então, vamos lá para a história desse termo. A primeira ocorrência dele na nossa legislação aparece no decreto de 1890. Naquela época, o divórcio ele foi instituído no Brasil, mas, ao contrário do que a gente pode pensar, o conceito desse termo dizia respeito ao rompimento do vínculo conjugal e não à dissolução desse vínculo. Isso era possível com o falecimento de um dos cônjuges. Ou seja, não era possível a dissolução, portanto, o casal divorciado naquela época não poderia se casar novamente após o divórcio. O termo divórcio significava, então, a mesma coisa que o termo séparation de corps em francês. Por isso, o termo séparation de corps seria o seu equivalente, correto. Em 1916, o termo desquite foi criado para substituir o termo divórcio justamente para evitar a confusão, né? O termo divórcio, a expressão, né, se tornou obsoleta no nosso direito, e ainda não existia o conceito de dissolução, o divórcio como a gente conhece hoje ainda não existia, então, a partir desse momento, é o termo desquite que passa a ser o equivalente do termo séparation de corps. Em 1977, nossa legislação instituiu o divórcio, como a gente entende hoje. A partir de então, o termo divórcio passou a se referir ao mesmo conceito de divorce em francês. Portanto, é possível estabelecer uma relação... Professora. Tá bom, já vou encerrar. Portanto, a gente consegue estabelecer uma relação de equivalência entre divórcio, né, em português brasileiro, com o termo divórcio em francês, né? O termo separação judicial também foi criado nessa mesma data, em 1977, para substituir desquite, e passou, então, a ser o equivalente do termo séparation de corps até os dias de hoje. A diferença entre esse exemplo, né, em português brasileiro, e os termos divórcio por cause déterminée, divórcio por faute, que eu mencionei anteriormente, é que esses termos em francês não sofreram uma transformação radical, né, do conceito. O divórcio por cause déterminée e divórcio por faute sofreram algumas mudanças do ponto de vista semântico, mas não uma mudança tão significativa, como os termos divórcio, o primeiro, né, a ocorrência e a segunda ocorrência. E aí, para fechar, para concluir a minha apresentação, só vou resumir os resultados principais. Então, no meu estudo, a variação diacrônica na equivalência terminológica, em termos de, né, de divórcio, separação, enfim, no direito civil brasileiro e francês, é dividido em dois tipos. O primeiro está relacionado à variação nas relações de equivalência, né, uma variação nos graus de equivalência, que é bem mais comum no meu corpus de estudo, representa a maior parte dos casos. E o segundo tipo, que está relacionado à variação do equivalente terminológico no idioma de destino, que é mais rara, mas é possível, como eu mostrei no exemplo do termo divórcio, mas não é o único exemplo, existem outros também, tá bom? E é isso. Aqui estão as referências da apresentação. E é isso. Obrigada. Bem, daremos prosseguimento. O professor Maurício Babini já está aqui com a gente, pessoalmente, né, professor? Então, a gente vai dar prosseguimento com a última apresentação desta mesa. Obrigada. Tecnologia permitindo. Se vocês quiserem colocando os comentários também no chat, né, aproveitar um pouquinho, só a gente vai inserir a apresentação. Será que vai ser compatível o PowerPoint talvez? Não funciona, vou colocar outro. Tá bom? A gente compartilha a tela, né? Tá bom, eu vou compartilhar, só um segundo. Ah, levantamento todo aqui. Eu não enxergo, né? Correto? Enxerga sim, pronto. Ah, não, o chat não.
Espera, vamos, pegou ver. Vamos ver. Não tem compartilhar. Nós compartilhamos. Não. Não, mas tela cheia não aparece o meu trabalho. Não aparece, portanto. Ah, entendi. Só que eu não enxergo. E a pessoa não se vê, né? Porque falando na frente da tela, é isso? É. Aqui. Não, pode voltar para pessoal, alguns problemas técnicos, todo mundo está aí? Você tem no celular? O microfone está certinho. Bom, boa tarde a todos. Portanto, queria agradecer. Posso começar? Pode começar, professor. Bom, queria agradecer à comissão organizadora, em particular à professora Ieda, pelo convite. É um prazer estar aqui em São Paulo. Tem que dizer que é uma viagemzinha de ônibus no interior, mas tudo bem. Mas estou bem feliz de ir ver pessoas que eu já vi em outras ocasiões e que agora são professoras. Portanto, é um prazer muito grande. Vou apresentar hoje um pouquinho do novo trabalho que comecei sobre a terminologia da comunicação empresarial. Na verdade, mudei efetivamente de área em relação ao que eu tinha feito, por uma série de razões, algumas eu colocarei aqui. E, em particular, um documento que me tem me interessado muito são os relatórios de sustentabilidade. Depois eu vou explicar um pouquinho o que são, tá? Bom, acho que dizer alguma coisa de novo em um congresso de terminologia sobre terminologia vai ser difícil, portanto, eu coloquei 4 palavras, depois vamos dizer alguma coisinha, um pouquinho da metodologia e um pequeno exemplo da problemática que vou apresentar relativa à terminologia dos relatórios de sustentabilidade. Vou colocar também meu timer, se eu me controlo melhor. Bom, o que acontece? Normalmente, todas as empresas hoje investem muitos recursos em sua comunicação interna e externa. A comunicação empresarial, efetivamente, aquelas que nós conhecemos, efetivamente, é a comunicação externa. Por exemplo, nós somos professores, a nossa universidade também tem uma comunicação empresarial interna. Tá? Embora a gente tenha algumas dificuldades em considerar esse tipo de comunicação como empresarial, mas é uma comunicação de tipo empresarial. Portanto, eu repito, o que o público vê efetivamente a comunicação empresarial externa, e essa comunicação visa o quê? Melhorar imagem e resultados. Quando eu falo de resultados, essencialmente é lucro. E essa vai ser a problemática um pouco desse trabalho, é lucro versus ambiente e sociedade. Portanto, eu peguei justamente alguns aspectos dessa comunicação, em particular os relatórios de sustentabilidade. Vou só antecipar um pouquinho, depois tocarei sobre o assunto um pouco mais. Efetivamente, esses relatórios são documentos muito complexos, que podem ter até de 30, 40, 50 mil palavras, portanto, são enormes, são documentos que são verdadeiros livros, e nestes relatórios, de fato, as empresas colocam todas as atividades delas e, de certa maneira, são projetos de boas intenções. No sentido, as empresas procuram, especialmente para realizar mais lucros, defender essa imagem de
essa nova imagem dela, sobretudo cuidando de tudo que são os assuntos ligados à temática ESG, ou seja, Environmental, Social and Governance, ou seja, tudo que toca o ambiente, a sociedade e a governança da própria empresa. Então, vou resumir, depois eu vou repetir só um pouquinho, mais ou menos já para não deixar para depois o tema principal. Bom, terminografia sustentabilidade terminótica, na verdade, aqui só retomei um pouquinho a minha vida, acho que depois da pandemia, como muitas pessoas, me tornei um pouco mais reflexivo, e fiquei pensando um pouco quando comecei a estudar, e na verdade, simplesmente, um pouco o papai dos meus estudos foi mesmo Wüster, que é a escola terminológica de Viena, sem dúvida, a teoria geral da terminologia. Ainda hoje eu sou muito fiel em muitas coisas. Portanto, Wüster e Ferber, para mim, são dois, diria ainda hoje, modelos muito válidos em muitos pontos, sobretudo quando se trabalha em áreas de exatas. Diria que são ainda extremamente válidos como modelos. Repito, claro, todos os modelos recebem atualizações, todos os modelos são com certeza muito importante. Quando só um lembrete do Wüster, interessante o fato de ser engenheiro, aí talvez é por isso que a terminologia tem esse aspecto bastante espartano em relação a outras áreas da linguística. Repito, só um lembrete para ele, que é um dos modelos que eu uso, e efetivamente ao longo da história, diria que um mundo que nós pouco conhecemos, são todos estudos que foram feitos na União Soviética, nós podemos conhecer, em parte, esses estudos, devido às traduções realizadas na Catalunha. E, efetivamente, como digo sempre, é interessante que eu sou professor de letras e, por exemplo, na minha formação, sempre foi falado que seria bom ler em língua original. O problema é que determinadas línguas originais são bem difíceis de serem lidas, portanto, sem traduções, efetivamente, não é muito fácil, mas só um lembretinho. E estando aqui na USP, é claro, além da TCT e de muitos outros modelos, um pequeno lembrete a uma professora, a professora Maria Aparecida, que tinha criado um modelo de etnoterminologia. E, efetivamente, que não utilizarei nesse trabalho, mas só para lembrar um pouquinho algumas coisinhas. Bom, terminamos essa parte assim. Foi só 2 slides que eu uso nas minhas salas de aula para falar de terminologia. Bom, terminografia. Diria que é importante, quando se faz um trabalho como este, diria que se passa logo tratando todos os aspectos ligados à terminografia. Diria que talvez já a terminologia em si talvez seja um pouco menos teórica, no sentido, tem um aspecto muito prático nos seus objetivos. Diria que a terminografia, efetivamente, é toda a parte da terminologia que visa o quê? Claro, realizar, de certa maneira, os produtos, que eu chamo genericamente de repertórios terminográficos, mas podemos continuar usando a terminologia clássica, dicionário, glossário, etc., etc. E, de fato, eu sempre penso em glossário, dicionário. Quando trabalho em terminologia, eu sempre tenho o meu produto final. Tem uma grande discussão nas dissertações e nas teses, se o dicionário glossário é um objetivo específico ou um objetivo geral. Deveria já ter acontecido aqui. Efetivamente, honestamente, quando se trabalha em terminologia, se pensa sempre que o glossário do dicionário seja um objetivo geral, embora a gente não coloque isso em nossos trabalhos. Bom, um lembretinho também para a sua terminologia, que é muito útil, sobretudo quando se tratam aspectos ligados à comunicação empresarial. Diria que essa relação muito grande que tem... o trema ficou porque está velhinho o slide, tá? Então, repito, estou utilizando em sala de aula. Eu quis colocar esses slides aqui até para uma questão de carinho. E, portanto, sua terminologia é muito importante. Entendo que a comunicação empresarial é um aspecto mesmo em que essa relação entre uma terminologia que, digamos assim, ela tem uma ligação muito direta com a sociedade. Diria que talvez a sua terminologia se torne um bom instrumento, um instrumento muito útil para avaliar essa terminologia. De fato, qual seria o lugar social da comunicação empresarial dirigida a
mundo externo? É todos nós, é a sociedade. Portanto, talvez seja uma abordagem interessante a ser utilizada. Metodologia, claro, muito rapidinho. Normalmente se começa pela criação de corpos. Na verdade, aqui eu coloquei só alguns detalhezinhos sobre o trabalho. E o ponto de partida, efetivamente, poderiam ser... Tem toda a parte de legislação, mas diria que essencialmente me concentrei nos relatórios de sustentabilidade. Claro, é um trabalho que está nascendo, aliás, que espero tenha bolsa de iniciação científica e tudo mais, portanto, estou voltando um pouquinho atrás do tempo. E o termo é rapporto di sostenibilità, em italiano, relatório de sustentabilidade. Aqui tem uma quase sinonímia muito grande, apesar de ter uma tradução, de ter um termo preferencial. Bom, claro, coleta dos termos sempre, falo sempre nos alunos, critérios qualitativos e quantitativos, sem dúvida, o software ajuda, mas não faz tudo, graças a Deus, ainda não somos muito importantes. Eu tenho um carinho muito grande por Hyperbase, por quê? Porque acho que ainda hoje é um sonho, talvez o melhor software que tenha sido criado. Tive o prazer de conhecer e trabalhar com Etienne Brunet, que é seu criador, portanto, tem muitas funções. Eu diria que são dois softwares em um. É um software tanto para criar corpus, tanto um software para análise estatístico-lexical. Portanto, para entender mesmo tudo o que faz o Hyperbase, eu acho que precisa de um curso de pós. Olha lá, talvez dois, mas no sentido muito complexo como software, recomendo. Bom, claro, depois as fichas tecnográficas. Eu lembro só uma coisinha da palavra ficha, que falo aos meus alunos. Ficha, antigamente a gente fazia ficha, professora Ieda. No papel mesmo, fichinha. Hoje o nome ficou ficha, mas ainda a gente fazia. Eu me lembro até quando eu fiz a minha primeira dissertação, todas essas fichas. Mas enfim, é claro, com uma ficha simples, normalmente eu estou recuperando aqui definições, onde houverem, tá? É claro, mais de um contexto. Dois, como suporte, normalmente utilizo Access, ou agora estou passando as ferramentas de Google, por questões de facilidade de trabalho online, com outros colegas, enfim, mas a metodologia mais ou menos sempre foi esta. Repito, ficou nome ficha, é bonitinho, lembra um pouco do passado, né? Mas as fichas viram mais record, né? Mais gravações, mas continua como termo. Diria que aqui vale o verbo latim, melius abundare quando é feature, ou seja, sei lá, talvez melhor colocar 1, 2, 3 contextos, enfim, muitas notas, né? Todas as notas são problemas, todos os problemas são análise, portanto, mais notas melhor. E, claro, eu utilizo outras designações para tudo, para variantes, siglas, enfim. É bem genérico. A minha ficha clássica que uso, essa daqui é um pouco... Repito, é bem... Assim, uma representação bem vaga do que é hoje uma ficha de verdade. Essa daqui lembra ainda as fichas de papel. Bom, claro, depois elaboração do sistema nocional. Há uma discussão grande em terminologia sobre a utilidade do sistema nocional. E eu gosto muito, de fato, o sistema nocional quando a gente chega ao sistema nocional, talvez a gente tenha uma ideia um pouco mais clara, talvez seja uma das possíveis representações, mas com certeza é um estado muito avançado do trabalho. Lembro só que aqueles numerozinhos são símbolos de classificação, podem ser chamados também números, mas enfim, é um pouco a terminologia mais certa. Claro, depois a elaboração da macroestrutura e da microestrutura, não vou mostrar aqui, só um pouquinho da macroestrutura. Eu uso geralmente a terminologia de alfa sistemática, ou seja, eu utilizo, coloco as entradas em ordem alfabética, tanto no dicionário eletrônico que no dicionário em papel, mas em todos os verbetes tem o trabalho de sistematização, de classificação feito com o sistema nocional. Eu gosto também de hipernavegação e uma série de engenhocas, quando posso, que coloco nos dicionários. Portanto, bom, eu vou usar para problematizar o que é a língua inglesa nesse domínio, eu vou partir de um termo, talvez seja o mais importante, com certeza um dos mais utilizados na comunicação empresarial, que é stakeholder, que em inglês é utilizado, diria,
praticamente quase todas as línguas, em português, italiano, francês, enfim, stakeholder efetivamente é um termo muito utilizado. E aí, o meu problema era, por exemplo, será que não tem nada em italiano? Não tem como, não tem como. Claro, é uma banalidade, o que eu estou dizendo, estou tentando mais abordar do ponto de vista didático o problema. E, de fato, o que eu fiz? Digamos assim que eu comecei a minha busca, comecei a fazer uma pequena busca a partir de um dicionário monolíngue italiano, especializado, um dicionário de economia, que é disponível online. Para quem não sabe, os mais velhinhos talvez viram nas bibliotecas, tinha uma enciclopédia que chamava Treccani, que era uma enciclopédia enorme, talvez uma das maiores, depois da britânica, e tem uma grande produção de obras lexicográficas e terminográficas. Enfim, nesse dicionário de economia e finança, eu procurei o stakeholder e aparece stakeholder, tudo, a definição, enfim. E lá dentro tem um monte de termos, enfim, que eu não vou agora nesse quadro, enfim, eu diria que eu quero me concentrar mesmo em stakeholder. E, portanto, encontramos que o italiano, na maioria das obras terminográficas e nos dicionários, utiliza stakeholder como termo preferencial para definir o quê? Bom, aí vamos ver. Aqui que eu fiz, tem uma coisa que eu gosto muito de utilizar em terminologia, embora haja alguns pequenos defeitos, talvez, embora não seja perfeito, que é a iate. Na verdade, tendo isso que em italiano seria o iate, vocês vão ouvir que de vez em quando eu falo o iate, a iate, mas enfim. Eu utilizei essa base, seria a terminologia interativa para a Europa, quando ela ainda se chamava Eurodicotoma. E para utilizar o Eurodicotoma, a gente recebia um manual do tamanho de 2 listas telefônicas de São Paulo, ou seja, bem grandão, e demorava mesmo para entender como é que funcionava. Depois a internet, claro, banalizou, vulgarizou, enfim, e pouco a pouco se tornou esse projeto muito grande, e efetivamente hoje é muito bom em terminologia, repito, todos os grandes projetos com certeza têm alguns defeitinhos, mas é um projeto muito bom. É um dicionário multilingüe terminológico de todas as línguas da União Europeia. Algumas têm mais termos que outras, claro, por questão de tempo, de equipes. Bom, portanto, hoje é utilizada essa base para quê também? Para produzir documentos legais. E aqui a questão, comunicação empresarial particular, é comunicação da União Europeia, é uma comunicação oficial, são estados que falam. Bom, desculpe, se tinha o contrário, bom, tem uma base web, vocês podem entrar, ver, diria, bastante útil, eu repito, para quem trabalha em tradução especializada, terminologia. Bom, aqui tem os links, coloquei os links do material que eu apresentei, tá? Só para constar. Português de Portugal, portanto eu troquei, acho que fiz uma pequena violência ao teste, eu troquei sítio por site, mas tudo bem, tá? Bom, vou procurar agora stakeholder. Eu tive que fazer uma busca bilíngue, porque o site não gosta muito de buscas monolíngue, italiano fica meio... E procurei o tal de stakeholder, e stakeholder não tem como termo preferencial em italiano, portanto, nos dicionários especializados você encontra stakeholder como termo preferencial, no IAT não tem, e aí vamos ver o porquê não tem. O que eu fiz? Eu fiz o contrário, é claro, eu estou simplificando a busca em português, eu coloquei o termo de partida stakeholder em inglês e procurei os equivalentes em italiano. Se stakeholder não é termo preferencial pelo IAT, ou pela IAT, portanto, eu acho que estamos chegando lá, né? Opa. 5 minutos. Eu vi também. Portanto, stakeholder, eu procuro, o sistema é simplesinho, tem um monte de opções, se divirtam para quem quiser utilizá-las, tá? Para ter uma busca, é um Google mais civilizado, no sentido, eu consigo ter resultados mais afunilados, e aí, é claro, eu tenho que colocar um pouquinho de filtros, aqui eu me limitei à economia, por exemplo, e alguns outros eu coloquei também que eu queria exatamente o termo correspondente, tá?
Portanto, e aí, é claro, fiz todo esse trabalho, falei para vocês um pouquinho, e aí, vamos lá. E aparece o verdadeiro, não, estou brincando, aparece efetivamente o que o IACI, ou a IACI considera como o termo preferencial em italiano, que é portatore di interesse. É interessante porque portatore di interesse é efetivamente utilizado, mas onde? Se encontra religiosamente em todos os textos jurídicos produzidos sobre o tema, ou seja, todos os textos emitidos pela República Italiana, todos os textos emitidos pela União Europeia. E, effettivamente, aliás, há 4 quase sinônimos, de fato, não vou entrar no mérito do grau de equivalência, que é portatore de interesse, parte interessada, sujeito interessado e grupo interessado. Portanto, esse trabalho, repito, eu peguei esse termo porque foi um dos primeiros que provocou um pouco a minha curiosidade para trabalhar nessa relação entre as duas línguas. E, portanto, como podem ver, o termo preferencial não é o termo em inglês. Portanto, aqui é tudo um discurso interessante, claro, não vou entrar no mérito agora, é tudo uma problematização interessante sobre a normatização da língua. Eu diria que eu sempre falo para os meus alunos que nas línguas estrangeiras, ou nas línguas em geral, desculpe, não nas línguas em geral, vale um princípio que é error facitius, ou seja, o erro faz a lei. Portanto, as pessoas falam como elas querem. Assim, como professores, nós, às vezes, ou nós somos, com certeza, criaturas normatizadoras ou normalizadoras, mas, efetivamente, a língua evolui. Portanto, mesmo que haja, é claro, é uma problematização complexa, mesmo que haja um termo italiano, provavelmente esse termo, sei lá, talvez daqui 10, 15 anos, até as próprias instituições renunciarão a utilizar ele, se ele não for utilizado mesmo. Claro, não é uma problemática complexa. Portanto, aqui o que eu fiz? É só para continuar a busca, claro que é uma busca grande, tentei ver se aparecem outras expressões ligadas ao stakeholder. E aqui, claro, interessante. Outra expressão que é muito utilizada é stakeholder mapping, que seria o mapeamento de todos os... Aliás, stakeholders são os interessados. É claro que são todas as pessoas interessadas em uma determinada empresa, que têm interesses em relação a determinada empresa, desculpa. Eu dei o conceito como conceito fácil, mas não dei uma explicação um pouco melhor. E, portanto, lá também, em vez de ter stakeholder mapping, nós temos o italiano, mapeatura, que é o mapeamento dos portadores de interesse, dos interessados, enfim, e tudo mais. Portanto, como podemos ver, parece quase ter uma terminologia paralela, e isso vai ser um dos temas que eu vou tratar nesse trabalho. Bom, repito, stakeholder efetivamente é algo de muito genérico ao mesmo tempo. Imagine ter uma grande empresa, uma marca, e essa marca tem um público muito complexo, pode ter acionistas, pode ter simplesmente usuários da marca, ou pessoas que simpatizam com a marca. Portanto, stakeholder representa um pouquinho todas essas partes interessadas. É muito genérico, tá? Diria que os mais interessados são os acionistas, aqueles são muito interessados, tá? E os outros, talvez, um pouco menos, tá? Bom, portanto, esse é um pouco o trabalho falado, é um pouco alguns termos que aparecem, claro, uma escada. Não consigo autorizar a entrar porque tem que sair da tela, peço desculpas. Portanto, é claro que o que ajuda muito o IACI como ponto de partida é o próprio verbete. Não sei se alguém já entrou no IACI, o verbete é muito grande, muito complexo. Vocês têm praticamente todo o trabalho que é feito, é uma ficha terminológica que raramente nós chegamos a ter em um trabalho de dissertação, mas enfim. E quanto tempo tem? Agora 1 minuto. 1 minuto? Para fechar mesmo. Perfeito. Bom, portanto, era isso que eu queria dizer. Na verdade, resumindo um pouquinho, que são um pouco das minhas considerações finais, é claro que, como professores, como estudantes, enfim, que fazem mestrado, doutorado, nós não temos o poder de normatizar. Nós podemos recomendar e constatar o uso. Diria que o que é interessante é que justamente isso, que na comunicação empresarial, sobretudo nos relatórios de sustentabilidade, qual é o grande ponto que provocou um pouco o meu interesse, é como conciliar
ambiente, sociedade e governança de uma empresa com lucro. E esses documentos fazem um pouco isso. É possível que uma empresa cresça, que uma empresa mantenha lucro e cuide direitinho de ambiente e sociedade de seus próprios funcionários, por exemplo? Essa é uma coisa que eu gostaria de descobrir um pouco melhor, analisando todos esses documentos. Obrigado. Vou passar agora a palavra aqui a Fernanda. Eu passo a palavra fisicamente. De verificar se a gente tem alguma perguntinha sobre a apresentação. Vamos parar, né? A gente vai... Vamos ver aqui o chat. Eu não estou visualizando. Não sei se alguém tem algum comentário. Nós estamos no tempo, né? Que era até 15h40. Olha que maravilha. 35. Mas é um milagre, né? Já tem muita... ainda tem muita lenha, né? Era até 15h50. Não sei, professores da mesa, se vocês têm algum comentário. Professor Maurício, pode aproveito para cumprimentar. Aí, ó. Boa tarde, professor. Oi, professor. Beatriz, Mara. Todos se conhecem? Alguns, de certeza. A gente fica em dúvida, a gente teve que aprender a ser apresentador de televisão, a gente teve que aprender a ser tudo, né? A gente não tinha essa experiência. Professor Maurício, posso perguntar? Não, vamos ver. A questão da frequência, né? Porque stakeholder tem em português também, né? Você sabe. A questão da frequência em inglês é muito maior, né? E até como, né, a gente sabe, aqueles temas, assim, eles mais conotativos, eu acho que o do inglês, a gente não tem um sinônimo que seria um sinônimo nem terminológico, eu não sei, se português, stakeholder, né? Stakeholder, porque o pessoal fala mesmo stakeholder. São os interessados. De certa maneira. Mas se a gente falar os interessados, parece que... os interesseiros e os interessados. Essa carga conotativa, né, não é a mesma, né? Porque traz, né, uma outra ideologia, né? Em português, então, italiano... E eu quero perguntar também, professor, italianos também tem essa questão de tentar... Vamos ver se tem alguma coisa no vernáculo, tem também? Não, eu brinquei, na verdade eu usei um tom semissério nesse ponto, mas efetivamente o problema é este, efetivamente a União Europeia tenta preservar todas as línguas, portanto todas elas têm que ser de maneira igual, teoricamente igual, preservadas. É claro que tem essa tentativa grande, tem uma batelada de tradutores que trabalham e traduzem absolutamente tudo, portanto é uma tentativa grande que é feita. É claro que, eu repito, a língua é algo que a gente não consegue controlar. Tudo para evitar os anglicismos. Eu não sei se é para evitar os anglicismos, eu acho que é para preservar as línguas nacionais. Vamos utilizar mais pelo positivo. É até, diria que tenta-se na União Europeia traduzir tudo na língua vernácula justamente para quê? Para que cada língua tenha seu documento original. Portanto, teoricamente, não deveria ter uma língua prioritária. E a Inglaterra já saiu, né? Portanto, agora mesmo está na hora. Agora, certeza, diria que é isso. Eu sempre achei, assim, desde algum tempo, que eu comecei a estudar, sempre a partir da década a partir de 2000, que os italianos estavam usando assim, mais anglicismos do que os franceses, do que nós mesmos, né? Eu tenho essa impressão também. E o que a gente está vendo agora são os franceses, né, que eram muito puristas, que se abriram, né, totalmente. Os estabelecimentos comerciais, assim, centros de universidades, então acho que há uma... Assim, pontos turísticos, né, com legendas, né? Então, mas assim, a Itália,
os textos italianos assim, me chamavam muito a atenção. Assim, é mais do que no Brasil. E para pegar a França era primeiro. Não, você tem razão. Eu me lembro quando morava na França, teve uma época que havia um ministro que queria fazer uma lei para tentar preservar a língua. E havia muitos memes, na época a gente chamava de memes, né? Mas enfim, devia ser algo tipo meme. Como traduzir Scotch on the Rock, que era um escocês sur Le Rocher, ou milkshake à Le Sequoia. Difícil, na época a gente chamava de meme, tá? Mas enfim. Eu diria que assim, o que é interessante da língua é que se hoje temos as línguas neolatinas é que os gramáticos romanos e latinos não conseguiram impedir. Portanto, as línguas evoluem. Eu acho que é difícil, é até positivo, eu diria que temos que deixá-las crescer. O trabalho, diria, que está dizendo a União Europeia, entendo assim, tem países muito pequenos, em tamanhos e em população, em relação a países muito maiores. Por isso, assim, tentar dar todas as línguas força, para que elas se preservem. E, claro, diria que esse aspecto de preservar, ele tem um inimigo natural que é a própria língua, de certa maneira, que ela evolui apesar de tudo o que nós possamos fazer. Acho que o professor aí, uma neologista. Não, sim, mas assim, eu estou pensando no uso maior ou menor dos signos, né? Eu achei que a França, né, acho que há uns 5, 6 anos, né? Sim, é muito. Né? Mas que mudou muito. Havia uma resistência grande, né? Mas parece que agora é ao contrário, né? Inclusive, assim, estabelecimentos comerciais, né? Nomes de estabelecimentos, coisa que não se via há uns 10 anos, um nome em inglês, né? Uma inglês é um estabelecimento comercial francês. Agora está se vendo. Talvez seja por essa razão que o turismo na França aumentou aí. Agora, na Itália, assim, eu achava que era bem mais, até mais do que no Brasil. Assim, o uso de dicionários de biologia italiana, Interessante, né, que há muitos, né? Sim, muitos, bastante. eu percebia isso. Então, mas agora a França assim, Tá moderninha. Eu não estou assim sendo turista, não, eu só estou com Não, mas é verdade, é um aspecto interessante. As línguas, ela. O da neurologia vai observa, né? Observação. Aí eu poderia ser só fazer um contraponto de resposta. E quantas palavras de origem latina estão na língua inglesa? Sim. Portanto, aí sim, acho que a língua ela é feita assim. Talvez a gente possa dizer tudo o que a gente queira, mas enfim. Mas ela faz o que ela quer. Assim, na França, até, por exemplo, os eventos eram sempre em francês. A partir de um certo momento, assim, não faz muito tempo, 5, 6 anos, a gente vê cada vez mais em inglês. Da nossa área, não digo nem das áreas médicas, né? Então, foi uma mudança, né? A França foi uma mudança, mas a Itália eu acho que já a coisa vinha mais tempo. Mas não é nenhuma. Tipo, a brincadeira que os transalpinos. A brincadeira que os italianos chamam transalpinos os franceses chamam transalpinos os italianos. Aí é uma questão de ponto de vista. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Beatriz, para a Lucimara. Foi muito claro. Vou deixar para o professor Maurício fechar a mesa. Pode ser, professor? Bom, se quiser, Fernanda, eu repito, queria agradecer muito à professora Ieda pelo convite. Eu queria dizer publicamente que eu não sei como a professora Ieda tem energia de adolescente, porque e no espaço de pouquíssimo tempo ela montou um evento gigantesco. Mas isso aí não é a mim, eu devo a todo mundo que claro, né? Com você eu dou estendo. Você convidou alunos, a Márcia convidou alunos, convidou colegas, eu devo as amizades, meus amigos que a gente vai fazer. Não, mas foi incrível o trabalho. Cada um, a Ana trazendo alunos, né? A Lucimara, o Luiz, que está aí também, trazendo noção de alunos, então isso eu devo a vocês.
A gente abriu, e a Luna mesmo já tem uma seguida, não está iniciando aqui, mas então foram vocês que conseguem, vocês que aderiram. Então, eu é que agradeço, né, toda essa participação. Então, não é mérito meu, não. Talvez seja mérito de trabalhos, né, de amizade com tanta gente, né, que a gente vai fazendo, né, mas são eles que foram formando, né, foram assim, rapidamente, né, tá chamando os alunos e alunos para participar. Então, aqui todos eles que estão aí aparecendo, né, são vocês, chamaram os alunos para poder participar. Eu sou agradecido porque fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido do tamanho do evento. Toda a equipe. Se fosse presencial, totalmente não teria, assim, não seria possível, né? Mas, assim, online, a participação é muito mais possível. Né? Então, acho que a gente é um modelo que veio para ficar, eu acho que facilita muito, né? Você em comunicar a próxima etapa? Comunicar a próxima etapa. Tem intervalo? 5 minutos de intervalo? 10 minutos. 10 minutos de intervalo. Aguardamos vocês aqui de novo. Tchau. Retornamos, então, 16 horas. Vai dar até um pouquinho mais de intervalo, então, 16 em ponto. E aí nós vamos ter agora